Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos de História com as turmas da quarta etapa. Sou professora Jessi Clay e vou estar abordando o tema Iluminismo, a luz da razão invade a Europa. Então, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e que se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como século das luzes ou da ilustração. O pensamento iluminista, ele teve sua maior expressão na França e ele vai difundir-se pelo mundo e vai influenciar diversos movimentos, entre eles o movimento das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e os movimentos de independência na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Em que contexto histórico é que vai surgir este iluminismo? Então, desde a Idade Média, que tinha aquela visão teocêntrica marcada pelo misticismo religioso que dominava a Europa, as pessoas surgiram com um novo pensamento, em que deveria predominar um pensamento dentro da razão. Então, a partir do século XVIII, em meio à insatisfação por causa da opressão que era exercida pelos monarcas absolutistas, surge uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de vir a se explicar o mundo, mas dessa vez fundamentado na razão. Já deixava-se de crer apenas naquele misticismo. Então, o mundo físico e seus fenômenos, eles deixavam de ser justificados pela religião, mas eles passavam a ser explicados dessa vez pela razão. Ou seja, era a valorização da ciência e da racionalidade. Então, era uma forma de eliminar toda aquela ignorância dos seres humanos, em que, para alguns historiadores, aquele período ele era chamado também período das trevas. Quais foram as características do iluminismo? Foram várias. O iluminismo, ele rejeitava toda aquela herança medieval e, por isso, ele passou a ser chamado de Idade das Trevas. Então, vejamos quais foram as principais ideias iluministas sobre a economia, a política e a religião. Então, na economia, ele vai fazer oposição ao mercantilismo. Esse mercantilismo que antes ele era praticado durante o antigo regime. Então, os iluministas, eles afirmavam que o Estado, ele deveria praticar o liberalismo. Já na política e na sociedade, os iluministas, eles eram contrários ao absolutismo. E eles afirmavam que o poder do rei, ele tinha que ser controlado, ou por um conselho, ou por uma constituição. Já na religião, eles defendiam que os privilégios do clero e da igreja, eles deveriam ser limitados. O despotismo esclarecido. O que foi? Então, as ideias iluministas, elas se espalharam por todo o mundo, né? Então, alguns governantes, eles buscaram implantar algumas medidas embasadas nesse iluminismo com a ideia de modernizar os seus estados ou os seus países. Então, isto acontecia sem que os monarcas, eles deixassem o seu poder absoluto. Então, eles queriam conciliar esses poderes populares. Então, deste modo, estes governantes, eles faziam parte do despotismo esclarecido. E aqui no Brasil também vai surgir, né? vai se ter as ideias iluministas. Então, o iluminismo, ele chegou ao Brasil através de algumas publicações que elas eram contrabandeadas para a colônia. Então, alguns estudantes brasileiros, eles iam até a Universidade de Coimbra e onde lá eles tiveram contato com essas ideias iluministas e passaram a difundi-las aqui no Brasil. E esse iluminismo, a gente vai ver essas ideias presentes em alguns movimentos, como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana e a Inconfidência Mineira. E esse iluminismo, ele vai ter algumas consequências sociopolíticas, porque ele rompe com aquele colonialismo e o absolutismo
com a implantação do liberalismo econômico. Então, a partir da liberdade religiosa, o que vai culminar também em movimentos como a Revolução Francesa. E existiram algumas pessoas que se destacaram dentro desse período, que foram os filósofos iluministas, que eles começaram a surgir principalmente na França. Então, um deles foi John Locke, que ele foi o representante do individualismo liberal. Então, ele defendia a liberdade dos cidadãos e condenava o absolutismo. Outro que se destaca é Voltaire. Voltaire, ele dizia que posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, Voltaire, ele já prezava pela liberdade de pensamento. Ou seja, você poderia ser livre para se expressar as suas ideias dentro daquele período, dentro daquele momento. Outro também que surge é Jean-Jacques Rousseau, em que ele diz que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Ou seja, diante do local, diante do momento em que a pessoa estivesse vivendo, a sociedade poderia o corromper. Ele nascia bom, mas esse homem ele pode se corromper dependendo do momento em que ele está vivendo. Barão de Montesquieu também, ele dizia que é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder, ele tende a abusar dele. Então, para que o ser humano ele não abusasse, ele deveria ser regido através da organização, né? Então, para que não houvesse abuso, seria necessário organizar as coisas de maneira que o poder fosse contido pelo poder. Então, surge aqui a tripartição dos poderes, que seria o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, todas essas ideias iluministas, elas surgiram, elas foram elencadas em uma enciclopédia. Então, a enciclopédia, ela abordava diversas áreas do conhecimento e divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Então, duas pessoas foram que se destacaram fazendo essa enciclopédia, que foi Denis Diderot e D'Alembert. Então, essa obra, a enciclopédia, ela teve a colaboração de várias pessoas, mais ou menos 140 autores, e entre eles vai se destacar Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre outros. No entanto, essa enciclopédia, como ela apresentava essas ideias iluministas e nem todos concordavam, ela foi condenada pelo governo e pela igreja como subversiva, mas ainda assim ela circulou clandestinamente e influenciou as mentes daquela época. Então, todos esses filósofos associados e todas essas ideias do uso da racionalidade em busca da liberdade, elas vão fazer parte desse desse movimento tão grandioso que foi chamado iluminismo. Então, o iluminismo, ele tem que ser avaliado como um movimento dentro do seu contexto, mas que ele tinha falhas. Então, o iluminismo, necessariamente ele não ia trazer para a humanidade toda a felicidade, toda a ideia de conhecimento, como algo que fosse garantir o progresso e a felicidade das pessoas. Ou seja, o iluminismo, ele tornava-se uma utopia, uma vez que não seria possível todas aquelas ideias elas serem colocadas em práticas e trouxessem uma outra sobrevivência às pessoas. No entanto, é interessante observarmos que este movimento, ele deixa de ser magnífico, ele não deixa de ser magnífico porque ele vai fornecer algumas bases para a sociedade contemporânea.